palavra do Senhor que veio a Oseias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e durante o reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oseias capítulo 1. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oseias, o Senhor lhe disse: Vá, case-se com uma mulher promíscua e tenha filhos com ela, pois como uma esposa adúltera, esta terra é culpada de infidelidade ao Senhor. Assim ele foi e se casou com Gomer, filha de Diblaim. E ela concebeu e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oseias: Chame-o de Jezreel, porque em breve castigarei a casa de Jeú pelo massacre em Jezreel, e porei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer concebeu novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oseias: Chame-a de Lo-Ruama, que significa não amada, pois não continuarei a mostrar amor a Israel, a ponto de perdoá-los de modo algum. No entanto, mostrarei amor a Judá, e o salvarei não com arco, espada ou batalha, nem com cavalos e cavaleiros, mas eu, o Senhor, o seu Deus, o salvarei. Depois que desmamou Lo-Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Chame-o de Lo-Ami, que significa não meu povo, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. No entanto, os israelitas serão como a areia da praia do mar, que não pode ser medida nem contada, no lugar onde lhes foi dito: Vocês não são o meu povo. Serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel se reunirão. Eles nomearão um só líder e subirão da terra, pois grande será o dia de Jezreel. Oseias capítulo 2. Digam a seus irmãos: Meu povo, e às suas irmãs: Minha amada, repreendam a mãe de vocês. Repreendam-na, pois ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido. Que ela retire a expressão adúltera do seu rosto e a infidelidade de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei nua e a tornarei como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, transformá-la-ei em terra seca e a matarei de sede. Não terei compaixão dos seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel e os concebeu em desonra. Ela disse: Irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e a minha bebida. Por isso obstruirei o seu caminho com espinhos, murarei o seu caminho, de modo que ela não encontrará a sua trilha. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então dirá: Voltarei ao meu primeiro marido, pois então eu estava melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o cereal, o vinho novo e o azeite. Fui eu quem lhe prodigalizei prata e ouro, que eles usaram para Baal. Por isso tomarei de volta o meu cereal quando amadurecer e o meu vinho novo quando estiver pronto. Recuperarei a minha lã e o meu linho destinados a cobrir a sua nudez. Agora exporei a sua lascívia aos olhos dos seus amantes. Ninguém a tirará das minhas mãos. Acabarei com todas as suas festas anuais, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festas designadas. Destruirei as suas videiras e as suas figueiras, que ela dizia serem o pagamento dos seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Castigarei-a pelos dias em que queimava incenso aos Baalins, quando se enfeitava com anéis e joias e ia atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora eu a seduzirei. Eu a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Ali lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela responderá como nos dias da sua juventude, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu mestre.
Removerei da sua boca os nomes dos Baalins. Nunca mais serão invocados os seus nomes. Naquele dia farei uma aliança por eles com os animais do campo, com as aves do céu e com as criaturas que rastejam sobre a terra. Eliminarei do país o arco, a espada e a guerra, para que todos possam deitar-se em segurança. Eu te desposarei comigo para sempre. Te desposarei em justiça e retidão, em amor e compaixão. Te desposarei em fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. A terra responderá ao cereal, ao vinho novo e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Plantarei-a para mim na terra. Mostrarei amor àquela a quem chamei não amada. Direi àqueles a quem chamei não meu povo: vocês são o meu povo. E eles dirão: você é o meu Deus. Oséias capítulo 3. O Senhor me disse: vá, mostre amor à sua mulher novamente, embora ela seja amada por outro homem e seja adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, embora eles se voltem para outros deuses e amem os bolos sagrados de passas. Então eu a comprei por 15 siclos de prata e cerca de 1 homer e 1 leteque de cevada. Depois eu lhe disse: você deverá viver comigo muitos dias. Não deverá prostituir-se nem ter intimidade com qualquer homem, e eu também me comportarei da mesma forma para com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei nem príncipe, sem sacrifício nem pedras sagradas, sem efode nem ídolos domésticos. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Eles virão tremendo ao Senhor e às suas bênçãos nos últimos dias. Oséias capítulo 4. Ouçam a palavra do Senhor, vocês, israelitas, porque o Senhor tem uma acusação para trazer contra vocês, que vivem na terra. Não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Há apenas maldição, mentira, assassinato, roubo e adultério. Eles quebram todos os limites, e o derramamento de sangue segue o derramamento de sangue. Por causa disso a terra seca, e todos os que nela vivem definham. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar são varridos. Mas que ninguém apresente acusação, que ninguém acuse outro, pois o seu povo é como os que acusam um sacerdote. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei a mãe de vocês. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Como vocês rejeitaram o conhecimento, também eu os rejeito como meus sacerdotes. Como vocês ignoraram a lei do seu Deus, também eu ignorarei os filhos de vocês. Quanto mais sacerdotes havia, mais pecavam contra mim. Trocaram a glória do seu Deus por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e se deliciam com a maldade deles. E será como o povo, assim os sacerdotes. Castigarei ambos pelos seus caminhos e os recompensarei pelas suas ações. Eles comerão, mas não ficarão satisfeitos. Entregar-se-ão à prostituição, mas não prosperarão, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição. O vinho velho e o novo tiram o entendimento deles. O meu povo consulta um ídolo de madeira, e uma vara de adivinhação lhe fala. O espírito de prostituição os leva ao erro. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no topo das montanhas e queimam ofertas sobre as colinas debaixo de carvalho, álamo e terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as filhas de vocês se prostituem, e as noras de vocês cometem adultério. Não castigarei as filhas de vocês quando se prostituem, nem as noras de vocês quando cometem adultério, porque os próprios homens se juntam com prostitutas e sacrificam com prostitutas de santuário. Um povo sem entendimento virá à ruína. Embora você, Israel, cometa adultério, que Judá não se torne culpado. Não vão a Gilgal, não subam a Bet, Aven, e não jurem, tão certo como vive o Senhor.
Os israelitas são teimosos como uma novilha teimosa. Como então poderá o Senhor apacentá-los como cordeiros em campo aberto? Efraim está ligado aos ídolos. Deixem-no em paz. Mesmo quando terminam de beber, continuam a prostituição. Os seus governantes amam profundamente caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá, e os seus sacrifícios lhes trarão vergonha. Oséias, capítulo 5. Ouçam isto, sacerdotes. Prestem atenção, israelitas. Escutem, casa real. Este julgamento é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes estão afundados até o pescoço no matadouro. Eu disciplinarei todos eles. Eu conheço bem Efraim. Israel não está escondido de mim. Efraim, você agora se entregou à prostituição. Israel está corrompido. As ações deles não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Eles não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testemunha contra eles. Os israelitas, mesmo Efraim, tropeçam no seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando vão com os seus rebanhos e manadas buscar o Senhor, não o encontrarão. Ele se retirou deles. São infiéis ao Senhor. Geram filhos ilegítimos. Quando celebram as suas festas de lua nova, ele devorará os seus campos. Toquem a trombeta em Gibeá, a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet. À frente, Benjamim. Efraim será devastado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel proclamo o que é certo. Os líderes de Judá são como os que movem marcos de divisa. Derramarei sobre eles a minha ira como uma enchente. Efraim está oprimido, esmagado no julgamento, decidido a perseguir ídolos. Eu sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua doença e Judá as suas chagas, Efraim recorreu à Assíria e enviou mensageiros ao grande rei em busca de ajuda. Mas ele não pode curar vocês, nem sarar as suas feridas. Pois eu serei como um leão para Efraim, como um grande leão para Judá. Eu os rasgarei em pedaços e irei embora. Eu os carregarei e ninguém os resgatará. Então voltarei ao meu lugar, até que suportem a sua culpa e busquem a minha face. Na sua angústia, me buscarão com fervor. Oséias, capítulo 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos curará. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida nova. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O amor de vocês é como a neblina da manhã, como o orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei com os meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluzem como o sol, porque desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Como em Adã, eles quebraram a aliança. Ali foram infiéis a mim. Gileade é uma cidade de malfeitores, manchada com pegadas de sangue. Como assaltantes que ficam à espreita de uma vítima, assim fazem bandos de sacerdotes. Assassinam no caminho para Siquém, praticando os crimes perversos. Vi uma coisa horrível em Israel. Ali, Efraim se entrega à prostituição. Israel se contamina. Também para você, Judá, uma colheita está marcada. Sempre que eu quiser restaurar a sorte do meu povo. Oséias capítulo 7. Sempre que eu quiser curar Israel, os pecados de Efraim foram expostos e os crimes de Samaria revelados. Eles praticam o engano. Ladrões invadem casas. Bandidos roubam nas ruas. Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más ações.
Os seus pecados os cercam, estão sempre diante de mim. Eles alegraram o rei com a sua maldade, os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde o amassar da massa até que ela fermente. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se inflamam com o vinho. Ele se junta aos zombadores. Os seus corações são como um forno. Aproximam-se dele com intrigas. A sua paixão arde a noite toda. De manhã, ela arde como fogo flamejante. Todos eles estão quentes como um forno. Devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem, e nenhum deles me invoca. Efraim se mistura com as nações. Efraim é um pão achatado que não foi virado. Estrangeiros consomem a sua força, mas ele não percebe. O seu cabelo está salpicado de grisalhos, mas ele não nota. A arrogância de Israel testemunha contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não retorna ao Senhor, o seu Deus, nem o busca. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem juízo, ora chamando o Egito, ora voltando-se para a Assíria. Quando eles forem, lançarei a minha rede sobre eles. Eu os puxarei para baixo como aves do céu. Quando eu ouvir que estão se ajuntando, os apanharei. Ai deles, porque se desviaram de mim. Destruição para eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo resgatá-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração, mas uivam nas suas camas. Cortam-se, suplicando aos seus deuses por cereal e vinho novo, mas se afastam de mim. Eu os treinei e fortaleci os seus braços, mas tramam o mal contra mim. Não se voltam para o Altíssimo. São como um arco defeituoso. Os seus líderes cairão pela espada por causa das suas palavras insolentes. Por isso serão ridicularizados na terra do Egito. Oséias, capítulo 8. Ponha a trombeta aos lábios. Uma águia está sobre a casa do Senhor, porque o povo quebrou a minha aliança e se rebelou contra a minha lei. Israel clama a mim: ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. Um inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis sem a minha aprovação. Escolheram príncipes sem o meu consentimento. Com a sua prata e o seu ouro fizeram ídolos para si mesmos, para sua própria destruição. Rejeite o seu bezerro de Samaria, Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Pois este bezerro é de Israel. Um ourives o fez, não é Deus. Será despedaçado em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colherão redemoinho. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Se por acaso produzisse grão, estrangeiros o engoliriam. Israel foi engolido. Agora está entre as nações como algo que ninguém quer, pois subiram à Assíria como um jumento selvagem que vagueia sozinho. Efraim se vendeu aos amantes. Embora se tenham vendido entre as nações, agora os reunirei. Começarão a definhar sob a opressão do Rei poderoso. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, estes se tornaram altares para pecar. Escrevi para eles as muitas coisas da minha lei, mas as consideraram como algo estranho. Embora ofereçam sacrifícios como presentes a mim e comam a carne deles, o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará da maldade deles e castigará os seus pecados. Retornarão ao Egito. Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas enviarei fogo sobre as suas cidades, que consumirá as suas fortalezas. Oséias capítulo 9. Não se alegrem, Israel, não exultem como as outras nações, pois vocês foram infiéis ao seu Deus. Amam o salário de uma prostituta em todo eira de debulha. As eiras e os lagares não os alimentarão. O vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim retornará ao Egito e comerá alimento impuro na Assíria. Não derramarão ofertas de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão.
Tais sacrifícios serão para eles como pão de enlutados. Todos os que o comerem ficarão impuros. Esse alimento será para si mesmos, não entrará no templo do Senhor. Que farão vocês no dia das suas festas designadas, nos dias de festa do Senhor? Mesmo que escapem da destruição, o Egito os reunirá e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata serão tomados por urtigas. Espinhos invadirão as suas tendas. Os dias de castigo estão chegando. Os dias de prestação de contas estão próximos. Que Israel saiba disso, por causa da multidão dos seus pecados e da grandeza da sua hostilidade. O profeta é considerado tolo. O inspirado é tido como louco. O profeta, junto com o meu Deus, é o vigia sobre Efraim. Mas laços o esperam em todos os seus caminhos e hostilidade na casa do seu Deus. Eles se afundaram profundamente na corrupção, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da maldade deles e castigará os seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os seus antepassados, foi como ver o primeiro fruto na figueira. Mas quando chegaram a Baal-peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão vis quanto a coisa que amaram. A glória de Efraim voará como um pássaro, sem nascimento, sem gravidez, sem concepção. Mesmo que criem filhos, os privarei de todos eles. Ai deles, quando eu me afastar deles. Vi Efraim como Tiro, plantado em lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, Senhor, que lhes darás. Dá-lhes ventres que abortem e seios que sequem. Por causa de toda a sua maldade em Gilgal, eu os odiei ali. Por causa das suas más ações, os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está murcho. A sua raiz secou. Não produz fruto. Mesmo que gerem filhos, matarei os seus queridos descendentes. O meu Deus os rejeitará, porque não o obedeceram. Serão errantes entre as nações. Oséias capítulo 10. Oséias capítulo 10. Israel era uma videira exuberante que dava fruto para si mesmo. Quanto mais aumentava o seu fruto, mais altares construía. Quanto mais prosperava a sua terra, mais enfeitava as suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso, e agora devem carregar a culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas colunas sagradas. Então dirão: não temos rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, juram falsamente e fazem acordos. Por isso surgem processos judiciais, como ervas venenosas em campo arado. O povo que vive em Samaria teme pelo bezerro de Bet, Aven. O seu povo lamentará por ele, e também os seus sacerdotes idólatras, aqueles que se alegravam com o seu esplendor, porque ele será levado para o exílio, será levado para a Síria como tributo ao grande rei. Efraim ficará desonrado, Israel se envergonhará das suas alianças estrangeiras. O rei de Samaria será destruído, levado embora como um graveto na superfície das águas. Os altos lugares da maldade serão destruídos, é o pecado de Israel. Espinhos e cardos crescerão e cobrirão os seus altares. Então dirão as montanhas: cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e ali permaneceu. A guerra não tornará a alcançar os malfeitores em Gibeá. Quando eu quiser, os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Efraim é uma novilha treinada que gosta de debulhar. Por isso porei um jugo no seu belo pescoço. Eu conduzirei Efraim. Judá arará e Jacó quebrará os torrões. Semeiem para si a justiça. Colham o fruto do amor constante e preparem o terreno não arado, pois é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram maldade, colheram injustiça e comeram o fruto da mentira.
porque confiaram na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O rugido da batalha se levantará contra o seu povo, de modo que todas as suas fortalezas serão devastadas. Como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando as mães eram despedaçadas junto com os filhos, assim acontecerá com vocês, Betel, porque a sua maldade é grande. Quando aquele dia amanhecer, o rei de Israel será completamente destruído. Oséias capítulo 11. Quando Israel era criança, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eram chamados, mais se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso às imagens. Fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o pelos braços, mas eles não perceberam que era eu quem os curava. Eu os conduzi com cordas de bondade humana, com laços de amor. Para eles fui como quem levanta uma criancinha até o rosto e me abaixei para alimentá-los. Não voltarão ao Egito. A Assíria não os dominará porque se recusam a se arrepender. A espada reluzirá nas suas cidades, devorará os seus falsos profetas e porá fim aos seus planos. O meu povo está decidido a se afastar de mim. Mesmo que me chamem de Deus Altíssimo, de modo algum os exaltarei. Como poderia eu te abandonar, Efraim? Como poderia eu te entregar, Israel? Como poderia te tratar como Adimá? Como poderia te fazer como Zeboim? O meu coração se mudou dentro de mim. Toda a minha compaixão se acendeu. Não executarei a minha ira feroz. Não devastarei Efraim novamente, pois sou Deus e não homem o santo no meio de você. Não virei contra as suas cidades. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo do ocidente. Virão tremendo do Egito como pardais, da Assíria como pombas. Eu os assentarei em suas casas, declara o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, Israel com o engano. Judá se rebelou contra Deus, até contra o santo fiel. Oséias capítulo 12. Efraim se alimenta do vento, persegue o vento oriental o dia todo e multiplica mentiras e violência. Faz aliança com a Assíria e envia azeite para o Egito. O Senhor tem novamente uma acusação contra Judá. Castigará Jacó conforme os seus caminhos e o recompensará conforme as suas ações. No ventre agarrou o calcanhar do seu irmão, como o homem lutou com Deus. Lutou com o anjo e o venceu. Chorou e suplicou por favor. Encontrou-o em Betiel, e ali falou com ele o Senhor Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Mas você deve voltar ao seu Deus. Mantenha o amor e a justiça e espere sempre pelo seu Deus. O comerciante usa balanças desonestas e ama enganar. Efraim se gaba. Fiquei muito rico, adquiri riqueza. Em toda a minha riqueza não acharão em mim nenhuma iniquidade ou pecado. Foi o Senhor, o seu Deus, desde que você saiu do Egito. Farei você morar em tendas novamente, como nos dias das suas festas designadas. Falei aos profetas. Dei-lhes muitas visões e contei parábolas por meio deles. Gileade é má. O seu povo é inútil. Sacrificam touros em Gilgal. Os seus altares serão como montes de pedras em campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel serviu para conseguir uma esposa e pagou por ela. Cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para fazer Israel subir do Egito. Por meio de um profeta cuidou dele. Mas Efraim provocou a sua ira amarga. O seu Senhor deixará sobre ele a culpa do seu derramamento de sangue e o recompensará pelo seu desprezo. Oséias capítulo 13. Quando Efraim falava, as pessoas tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado ao adorar Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais. Fazem ídolos para si mesmos de prata, imagens habilmente trabalhadas, todas obra de artesãos. Dizem que em vez dessas coisas, oferecem sacrifícios humanos, beijam os bezerros e tolos. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho matinal que desaparece, como a palha que voa da eira, como fumaça que escapa pela janela.
Mas eu tenho sido o Senhor, o seu Deus, desde que você saiu do Egito. Não reconhecerão outro Deus além de mim. Não terão outro Salvador além de mim. Cuidei de vocês no deserto, na terra de calor ardente. Quando os alimentei, ficaram satisfeitos. Quando ficaram satisfeitos, tornaram-se orgulhosos, e então se esqueceram de mim. Por isso serei como leão para eles. Como leopardo ficarei à espreita no caminho. Como ursa roubada dos filhotes, os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Você está destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Onde está o seu rei para salvá-lo? Onde estão os seus governantes em todas as suas cidades, dos quais você disse, dei-me um rei e príncipes? Na minha ira dei-lhes um rei, e na minha indignação o tirei. A culpa de Efraim está armazenada. Os seus pecados estão registrados. Dores como de mulher em trabalho de parto vêm sobre ele, mas ele é uma criança sem sabedoria. Quando chega o tempo, não tem juízo para sair do ventre. Eu os livrarei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão as suas pragas, ó morte? Onde está a sua destruição, ó sepultura? Não terei compaixão, mesmo que ele prospere entre os irmãos. Um vento oriental do Senhor virá soprando do deserto. A sua fonte secará, o seu poço se esgotará, o seu depósito será saqueado de todos os seus tesouros. O povo de Samaria carregará a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão pela espada. Os seus pequeninos serão despedaçados no chão, as suas grávidas rasgadas ao meio. Oséias, capítulo 14. Volte, ó Israel, ao Senhor, o seu Deus, pois os seus pecados têm sido a sua queda. Levem palavras com vocês e voltem ao Senhor. Digam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas mãos fizeram, pois em ti o órfão encontra compaixão. Eu os curarei da sua infidelidade e os amarei livremente, pois a minha ira se afastou deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, lançará raízes como o cedro do Líbano. Os seus brotos novos crescerão, o seu esplendor será como a oliveira, e a sua fragrância como o cedro do Líbano. As pessoas habitarão novamente à sua sombra, florescerão como o cereal, brotarão como a videira. A fama de Israel será como o vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu mais a ver com ídolos? Eu lhe responderei e cuidarei dele. Eu sou como o junípero florescente. O seu fruto vem de mim. Quem é sábio, que compreenda estas coisas? Quem é prudente, que entenda os caminhos do Senhor? Os caminhos do Senhor são retos. Os justos andam neles, mas os rebeldes tropeçam neles.